Pessoal, morar em cidade grande tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Os positivos, tem acesso a tudo, bons hospitais, bons restaurantes, médicos, tem tudo. Tudo que você precisa tem na cidade grande e com uma qualidade melhor do que nas cidades pequenas. Só que também tem os negativos, que, na minha opinião, um dos piores é o trânsito. E a distância, né, entre a nossa casa e a escola, o trabalho, dependendo da localidade onde a gente mora. Então, tem os pontos positivos e negativos. Então, nem tudo vai ser perfeito sempre. Nossa, pessoal, eu não tô querendo editar, mas o celular tá caindo aqui bastante. Cidade grande é isso. E olha que essa cidade que eu tô morando nem é tão grande assim. Mas tem os pontos positivos, né? Tudo que você quer, você tem acesso a coisas boas. Você tá perto de aeroporto, enfim, tem muito mais opções. Só que morar em cidade pequena, você não enfrenta tanto esses problemas como dirigir demais, perder muito tempo em trânsito, morar longe da escola, do trabalho. Então, cidade pequena, isso não acontece. E outra coisa também das cidades grandes, que é um dos pontos negativos também, além do trânsito, que é a violência. Então, a gente fica um pouco mais em alerta em relação à violência do que numa cidade pequena. Cidade pequena dificilmente vai ter crime, vai ter roubo, né? É muito difícil acontecer isso. Então, nada é 100% bom, 100% ruim. Você mora numa cidade grande, você tem acesso a tudo. Se você mora numa cidade pequena, não tem tanto acesso às coisas, mas tem uma vida mais tranquila, mais pacata. Aí na cidade grande você tem mais opção, tem mais lazer, tem mais opção de consumo. Então, nada é tão perfeito assim. Vai muito do estilo de cada um, né? E das condições de trabalho também, de morar numa cidade pequena, morar numa cidade grande, vai de cada um. Eu realmente estava muito acostumada a morar em cidades menores. E agora que eu vim para uma cidade um pouco maior, eu tô estranhando muito. Tô estranhando o trânsito, a distância. Acaba gastando mais, porque tem mais opção de consumo. A gente tem mais opção de restaurante, mais opção de coisas boas, né, para estar fazendo, de lazer. Então a gente acaba gastando mais. Os prestadores de serviço também cobram mais caro. Então, uma série de coisas aí que eu tô realmente estranhando, mas acho que em breve eu já me acostumo, principalmente em dirigir muitas horas. Bom, pessoal, peguei minha filha agora, são 6 horas, eu saí de casa, era 5 horas da tarde e agora já são 6. Olha o tempo que eu demorei, hoje estava terrível. Geralmente sexta-feira é bem conturbado mesmo. Agora tô indo pra casa, já tô com ela. Agora é mais uns 20 minutos até chegar em casa. E é isso. E assim termina mais uma semana vencida. Às vezes a gente acha que os nossos problemas são a pior coisa do mundo, que os nossos problemas são os piores, que a gente sofre demais. Só que sempre tem alguém que tá sofrendo mais que a gente, que tem mais problemas, que tem uma vida mais difícil, né? Eu vindo buscar minha filha na escola, tanto na hora de trazer quanto agora na hora da saída, vi uma menininha que tem deficiência nas pernas, né?
e ela tem dificuldade para andar, então ela anda com andador. Deve ser uma criança de uns 7, 8 anos e ela anda com um andadorzinho, né? E eu vi na entrada a mãe dela trazendo ela, né? Todo aquele esforço, ela tentando andar sem um andador, segurando no canto, assim, né? Naquelas coisas, barras para segurar. E eu fiquei refletindo. E agora, na saída da escola, eu vi a avó dela buscando ela. E aí eu fiquei refletindo e pensando, né? Como é difícil, não deve ser fácil, deve ser cansativo ter uma criança deficiente em casa. E isso mexeu um pouco comigo. Eu sempre olho essas situações e me coloco, né? Tento me colocar no lugar e tento minimizar os meus problemas, os meus dilemas. Então, sempre que eu vejo uma situação dessa, eu vejo que os meus problemas não são tão pesados assim, igual às vezes eu imagino que seja, né? Então, às vezes a gente tem essa mania de achar que nossa vida tá difícil, reclamar, mas tem gente passando uma barra aí pior que a nossa, né? Então, essa é uma reflexão que eu fiz. Então, sempre que você também começar a reclamar da sua vida, começar a achar que seus problemas estão, né, pesados, pense que tem pessoas vivendo com problemas mais difíceis e mesmo assim estão aí, estão enfrentando. Eu vi aquela menininha andando, fazendo força, passinho por passinho, sabe? Dá uma certa... Pô, a menina tá tentando, né? Assim, que legal, né? Mesmo com a deficiência, tá se esforçando, tá vindo na escola, tá com saúde, né? Mesmo que meio debilitada, né? Da maneira dela, mas tá ali, né? Tá vivendo. E eu acho isso muito legal. Eu sou mãe de 2 menininhas, já até falei aqui pra vocês. A minha primeira tem 7 anos, quase 6 para 7, olha eu errando a idade dela. Ela tem 6, vai fazer 7 mês que vem. E uma bebê de 2 meses e meio. E eu tô vendo o quanto é difícil hoje em dia, né? A gente ter filho e cuidar bem dessas crianças, né? Então a gente precisa ter tempo, ter muito tempo. Eu vejo a minha pequenininha, a minha bebê, o quanto ela sente minha falta quando eu saio por algumas horas. Como eu amamento, então ela é muito apegada em mim ainda, é muito nova. Então ela fica com o pai dela, ela chora muito, porque quer a mãe. E fica difícil de consolar, né, fazer ela parar de chorar. Mas assim, não é fácil ter filhos hoje, não é fácil. Mas é bom, é necessário. As pessoas precisam ter mais filhos, porque senão a vida da gente fica muito fácil. E aí a gente começa a achar problemas, a sentir falta, né? Então, quando você tem filho, mesmo que seja difícil, seja cansativo, é bom. Você se doa, você não tem tempo pra perder, né? Você não tem tempo pra coisas fúteis, bobeirinhas, porque você tem que cuidar desses filhos. E é isso, com a chegada da Sofia, né, da bebezinha, eu vi o quanto fica difícil ter vários filhos, mas eu me esforço ao máximo para que elas tenham, né, uma vida boa, elas tento fazer o possível, tanto para mais velha quanto para bebê, viver bem, ter um desenvolvimento aí, ser um adulto com uma cabeça boa. Então, eu prezo muito isso. Mas eu só falei sobre esse tema aqui de... Ai, quase bateu. Eita, o trânsito aqui tá terrível. Tá terrível. Eu só falei sobre isso porque a minha filha tá aqui comigo. E aí eu falei, escolhe o tema que você quer que eu fale aqui no vídeo. E ela falou sobre ela e a irmãzinha, né? Sobre filhos. Então eu quis falar sobre isso. Mas é isso, pessoal. Até a próxima.